Queridas irmãs e queridos irmãos da Diocese Meridional, aqui quem vos fala é o Bispo Diocesano Humberto, com mais um boletim de enfrentamento à pandemia e da possibilidade ou não de abertura de nossos templos e espaços comunitários. Este é o critério provincial que nós adaptamos à nossa diocese, no qual estabelecemos que para poder haver uma abertura com as medidas de prevenção, os protocolos de prevenção, deve haver 2 semanas seguidas de bandeira laranja no Rio Grande do Sul, que é risco abaixo de grave, e de bandeira amarela ou azul em Santa Catarina. Na semana que foi até a primeira semana, entrou nas últimas semanas de setembro e início de outubro, tivemos todo o Rio Grande do Sul com bandeira laranja, portanto, nossa jurisdição diocesana também. E na semana que vai até agora, vai até a terça-feira 13, vemos que, embora uma parte do Rio Grande do Sul ficou em vermelho, nossa jurisdição ficou em laranja. Então, no dia 13, completaremos as 2 semanas com bandeira laranja na jurisdição diocesana do Rio Grande do Sul. Como é possível, então, ver nos mapas de distanciamento controlado da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, no dia 12 de outubro, completamos, então, as 2 semanas, onde toda a área da Diocese Meridional está em cor laranja. Sendo assim, se não voltarmos a ter bandeira vermelha a partir do dia 13, 14 de outubro, do dia 13, a partir do dia 14 até o dia 20 de outubro, poderemos, então, abrir os templos e nossos espaços comunitários, o que incluirá o domingo 18 de outubro, sempre que a gente venha manter a medida de distanciamento e prevenção. Lembramos que se na terça-feira 13 voltar a haver bandeira vermelha, isto não será possível. Em Santa Catarina, como vemos, a situação está pior que no Rio Grande do Sul. Toda a região da nossa diocese se encontra com bandeira laranja, que equivale à nossa vermelha do Rio Grande do Sul, salvo Itajaí, que está com bandeira amarela. Portanto, não há nenhuma possibilidade em mais 2 semanas de haver uma abertura dos templos. Agora vamos ver a medida de distanciamento para atividades presenciais em templos e espaços comunitários, que será lembrado pela reverenda Thais, que é enfermeira e participante do grupo de trabalho da pandemia em nível provincial. Como ela vai nos lembrar, é bom que estas medidas não fiquem na mão só de uma pessoa, ou do clérigo ou clériga que está à frente da comunidade, mas que seja dividido entre diversas pessoas da comunidade. Vamos ouvir, então, a reverenda Thais. Então, reforçando o que o bispo falou, realmente é importante que tenha uma equipe, um grupo de pessoas da comunidade que possam trabalhar juntas para preparar esse ambiente para que ocorra um momento litúrgico, para fazer todos os procedimentos necessários para a prevenção. A chegada do templo, né? Cada pessoa deve já trazer o seu álcool gel, vir com a sua máscara. Essa máscara nunca deve ser tirada durante o tempo que estiver no templo. E pode ter, por exemplo, um tapete ou um pano bem molhadinho de água com o hipoclorito de sódio, né, solução de hipoclorito, para que as pessoas já vão limpando os pés cada vez que entram. Outra coisa é que as pessoas que têm barba devem usar uma máscara um pouco maior para que tape os pelos dessa barba, porque isso também pode aumentar o contágio. Na diocese vai ter aqueles medidores de temperatura disponíveis. As comunidades, se quiserem usar esse medidor, né, podem usar. Se a temperatura estiver maior que 37,5, né, a pessoa deve de voltar para sua casa. Mas essa questão de medir a temperatura vai depender da disposição da comunidade.
As pessoas, ao sentarem, devem ficar de uma distância de 1,5 metro uma das outras. Se for da mesma família, aquelas pessoas que moram juntas, até podem ficar no mesmo banco ou em cadeiras sem distanciamento. Mas sempre tem que observar 1,5 metro entre cada pessoa. Então, se for, as cadeiras podem ficar dispostas 1,5 metro entre elas, podem ser colocadas em círculos, como a comunidade achar melhor. E no caso, por exemplo, de ter também uma família que mora junto, podem sentar nas cadeiras juntos, mas a distância de 1,5 metro das outras pessoas. E nos bancos da igreja, por exemplo, como é que a gente vai ter 1,5 metro entre uma pessoa e outra? Deve ser assim, um banco com uma pessoa em cada ponta e atrás só uma pessoa. Então, tu tem 3 ali que estão mantendo 1,5 metro de distância. Aí, no outro banco, de novo, 2 pessoas, uma em cada ponto do banco, e só uma pessoa atrás, e assim sucessivamente. Se for uma família que mora junto, pode ficar todos no mesmo banco, só que daí não vai poder ter ninguém no banco da frente nem no banco de trás. Vai ter que pular esses 2 bancos para se manter essa distância. Neste momento da diocese, não vai ser feita ainda a Santa Eucaristia, só a liturgia do oração matutina, vespertina, né? E se for feito bênção da saúde, também vai ter que ser feita à distância, como é uma bênção geral. O ideal é não usar livros de oração comum, nem o inário, nem cancioneiros, porque são de muito difícil desinfecção. É quase impossível tu conseguir desinfetar. Então, o rito pode ser ou projetado em telas ou na parede, pode ser usando folhas plastificadas, uma de cada lado com a liturgia, com as orações que vão ser feitas, fazendo de forma repetitiva, né? E assim sucessivamente. No caso de livro, inário, só pode usar se for teu, né? Tu vai ter que levar da tua casa e trazer de volta para tua casa. Só tu vai tocar naquele inário, naquele livro de oração, porque são teus, só nesse caso, tá? As músicas também a gente não vai poder cantar. As músicas aumenta muito o contágio, 1,5 metro daí não é suficiente para evitar esse contágio. Então, as músicas também devem ser em gravação e a gente tem que escutar. Ou se tiver uma pessoa que vai cantar para toda a comunidade, que ela cante de máscara, no mínimo 3 metros das outras pessoas, tá? É muito importante essa questão. Na hora do ofertório, também uma pessoa só que vai recolher o ofertório e deve recolher o mais distante possível das pessoas, né? E deve ser colocado numa vasilha de plástico, um recipiente de plástico, que depois é fácil de lavar ou desinfetar, né? Da mesma forma, para contar o dinheiro do ofertório, também deve ser só uma pessoa que deve ir contando, botando num saco plástico, com uma luva específica só para isso. Botou a luva, contou o dinheiro, terminou, tira a luva e descarta a luva, bota fora, tá? Os dados das pessoas. Se por acaso vier alguém novo na comunidade, a gente deve pegar o nome, o telefone, o endereço, porque se alguém que participou ali daquele momento litúrgico tiver o Covid, a gente tem que avisar todas as pessoas que estavam ali. E os dados das pessoas que são membros da igreja têm que estar atualizados, então vamos prestar atenção. Se a gente sabe está tudo atualizado, não tem problema, senão a gente teria que reatualizar, né, os contatos das pessoas. A saída do local. As pessoas devem sempre evitar aglomeração. Então, vai saindo uma, né, espera um pouquinho para ficar distante, sai a outra. Não deve fazer a nossa confraternização no final do culto que nós estamos acostumados. Por enquanto, não vai dar. E aí, para preparar o ambiente para um outro momento litúrgico, a gente tem que desinfetar algumas partes que foram usadas, né, no tempo. Então, por exemplo,
A gente tem que desinfetar os bancos, se forem usados bancos, cadeiras, né, com álcool 70% ou água com hipoclorito. A gente se preocupa com aqueles bancos antigos da igreja, né? Então, ou a gente teria que tirar e usar cadeira, ou então teria que, de qualquer forma, passar, mesmo que depois fique um pouco manchado, passar ali o álcool ou passar água com hipoclorito, mesmo que depois fique manchado, ou ainda poderia botar um plástico bem preso com percevejos para depois ser fácil de desinfetar esses bancos. Aí a comunidade decide também. Outra coisa importante é que geralmente a pessoa se ajoelha no banco, se escora no banco da frente, ou já tem um genuflexório para a pessoa poder se ajoelhar. Então também tem que limpar bem essa parte, desinfetar bem essa parte, né, dos bancos. Corrimões que tenham na igreja, maçanetas das portas que as pessoas podem ter entrado e saído. No banheiro, na cozinha, as torneiras, né? No banheiro, a questão do botão da descarga, por exemplo, é onde as pessoas tocam. Então, tudo isso a gente vai ter que desinfetar. E aí, o ambiente fica pronto para outra vez. Agora, o nosso bispo vai lembrar de coisas importantes para a gente. Então, vamos seguir em frente, nos cuidando, lembrando então que no Rio Grande do Sul apenas teremos esta possibilidade se na terça-feira 13 não voltar a haver bandeira vermelha. Mas é bom, desde agora, ir se preparando, porque se não tiver bandeira vermelha, já estamos prontos e prontas para começar atividades com esse protocolo que a enfermeira Thais acabou de falar. Também lembramos que devem informar ao bispo diocesano se vão ter atividade para eu saber em que comunidades estamos tendo atividades nesse momento e ter esse controle para depois tomar qualquer medida se for necessário ou até avaliarmos a experiência de como foi, caso a gente possa continuar fazendo isso. As pessoas que são do grupo de risco, ou que têm mais risco de ter consequências graves da Covid, porque risco de pegar Covid todos e todas temos, mas aquelas que têm hipertensão, diabetes, que tomam corticoide em grande quantidade, que são pessoas mais idosas, obesas e tantas outras características, recomendamos que não participem nas celebrações presenciais. E se o fizerem, é sobre sua absoluta e pessoal responsabilidade. Com isso, a gente se despede neste boletim. Continuemos orando, principalmente pelas pessoas que estão na linha de frente do combate à Covid, por todas as pessoas que têm sido vítimas, aquelas que estão internadas e aquelas que vieram a falecer, e para que possamos ter a disciplina necessária para superar esta pandemia. Que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe cada uma e cada um de vocês e as suas famílias, agora e sempre. Amém.